Nós recebemos aqui no 360 André Marcília, professor de Direito Constitucional, Marco Aurélio Carvalho, advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas. Pedro Venceslau segue na tela aqui também para me ajudar na condução desse debate. Muito boa tarde, obrigado a ambos desde já pela disponibilidade de estarem conosco, sempre ambos muito cordatos e muito solícitos em atender aqui a CNN. Já sabem como a gente costuma trabalhar nesse tipo de situação, então já deixo aqui meu boa tarde, já quero colocar uma primeira questão para ambos tratarem, começando contigo, André Marcília. Um dos aspectos, as medidas cautelares, quando a gente teve as primeiras informações desta operação da Polícia Federal, tornozeleira eletrônica, restrição de horário que pode estar fora de casa, não poder deixar a comarca onde indica o endereço domiciliar, não poder circular em determinadas localidades, são típicas medidas cautelares quando se tem um risco de fuga ou quando as autoridades apontam o risco de não conseguirem mais ter acesso à pessoa sob investigação. Esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, os elementos reunidos que a gente tem conhecimento até agora e tudo o que vem acontecendo nas últimas semanas no atual contexto, deixam claro esse risco de fuga de Jair Bolsonaro? Boa tarde mais uma vez, André Marcília. Boa tarde, cumprimento a todos, a toda a audiência. Pois é, esses indícios, eles não são indícios, esse é que é o ponto. Me parece que aqui, tanto a polícia quanto o ministro, eles estão diante de uma precaução. Precaução não pode levar alguém à restrição das suas liberdades mais básicas, como a de ir e vir. Isso é grave. A gente, por receio de algo, não toma uma decisão tão restritiva como essa. E além da questão de ir e vir, vamos nos lembrar que aproximar-se de embaixada, que é outra cautelar que foi tomada, quando ele chegou a estar próximo da embaixada da Hungria há algum tempo atrás, aquilo foi entendido pelo próprio ministro Moraes como algo que não teria a ver com uma fuga. Agora, então, aproximar-se de embaixada passou a ser um risco de fuga. Então, o entendimento do próprio ministro muda ao sabor do vento, e isso é grave, isso cria não só uma insegurança jurídica em relação ao Bolsonaro, em relação a esse processo, aos demais réus, mas em relação ao próprio direito, porque nós estamos diante de uma decisão do ministro de uma Suprema Corte. E outra coisa, temos também uma cautelar aqui, que além de inconstitucional é censória, que é a de proibir redes sociais. Vamos nos lembrar que quando, inclusive, o presidente Lula esteve preso, o próprio STF entendeu que comunicar-se com as demais pessoas, inclusive com a imprensa, seria impedi-lo disso, seria censura. Agora, o Bolsonaro, numa situação ainda de preventiva, é impedido de usar redes sociais. Não só ele, outros réus também, Felipe Martins e outros mais, estão sob essa restrição que é inconstitucional e que é censória. Isso vai se normalizando. Vamos, com isso, corroendo a própria estrutura do direito no país. Não podemos tratar como qualquer coisa ou como uma precaução, um receio, restringir a liberdade de alguém de ir e vir ou restringir a possibilidade de alguém se comunicar com o mundo, no caso, até com o próprio filho. Coloco a mesma questão ao advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, sobre esses elementos que estão ou que não estão na decisão e todo este contexto relacionado ao risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero registrar o meu sincero agradecimento. É um prazer e uma alegria estar aqui ao lado de vocês, nessa audiência tão qualificada. Quero cumprimentar o meu colega, o professor André, os mediadores, enfim, o querido Yuri Pita e Pedro Venceslau, dizer realmente que é um prazer e um privilégio estar aqui entre vocês para fazer essas reflexões, enfim, que eu apresento aqui de forma bastante humilde. Veja, é importante dizer que nós não estamos hoje diante de um dia de festa, né? Se há festa, é porque, de fato, as instituições estão funcionando e o país está reagindo aos ataques à sua soberania, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Se há festa, é porque o nosso sistema de justiça tem agido de forma absolutamente impessoal, né? E tem agido, enfim, dentro dos limites estabelecidos pela própria legislação vigente. Eu queria primeiro deixar claro que eu acho que cabe a todos nós garantistas, que não somos garantistas de ocasião, defender que o que vale para Chico vale para Francisco, né? Nós não queremos que ninguém esteja acima da lei e nem tampouco abaixo dela, né? Isso vale para os nossos adversários e seguramente para os nossos aliados, né? Então, essas cautelas a gente tem que apresentar já
de imediato, né? A nossa coerência é um valor do qual nenhum de nós seguramente vai abrir mão. E não é um dia de festa, sobretudo porque nós estamos diante de fatos graves. O ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente da República, tentou contra a ordem constitucional vigente, não há dúvidas em relação a isso, em que pese o fato da gente ter que respeitar a presunção de inocência, o devido processo legal, as prerrogativas dos advogados dele, que ele constituiu de forma livre e espontânea, mas para mim, enfim, basta ler a peça do Procurador-Geral da República para a gente chegar à conclusão de que não há dúvida sobre a responsabilidade dele, mas que se respeite o devido processo legal. Mas não é um dia de festa, nós estamos diante de fatos gravíssimos. Havia, na verdade, um projeto em curso para matar o então presidente eleito, nosso querido presidente Lula, presidente em exercício, para matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É o projeto Punhal Verde e Amarelo, enfim, muitas coisas extremamente graves. Mas falando do debate em si, das medidas cautelares, a gente tem que examinar isso à luz da coerência do próprio ministro que as exarou. Lembrando que a primeira turma confirmou por unanimidade. Portanto, já não é uma posição isolada do ministro Alexandre, tá? Mas se nós formos analisar as decisões do ministro Alexandre, e eu tenho o privilégio de advogar na corte, tenho visto várias nesse sentido, ele está sendo coerente com o que ele pensa. Se está correto ou não está correto, isso é outra história. Portanto, não tem aqui uma decisão de ocasião encomendada com um determinado objetivo para determinado réu. Isso é importante deixar claro. Agora, há justificativas claras para as cautelares. Se eu, como juiz, poderia optar por outras cautelares, por outras medidas, talvez menos restritivas, isso é outra história. Mas se a gente for analisar a decisão e as circunstâncias dos fatos em que ela foi exarada, não vamos chegar a dúvida nenhuma. Elas têm uma justificativa bastante sólida. Veja, o colega André sabe disso, que é uma pessoa extremamente preparada, por quem eu tenho um profundo respeito. O Bolsonaro foi à Embaixada dos Estados Unidos recentemente, supostamente conversar com um adido qualquer sobre temas de natureza comercial. Já tinha ido, enfim, à Embaixada da Hungria, né? Vocês sabem bem disso. O filho foi mandado, abandonou um mandato popular, foi mandado para os Estados Unidos para articular a resistência, e o presidente dos Estados Unidos manda uma carta praticamente, enfim, acolhendo o Bolsonaro e denunciando uma perseguição política que não existe. Então, essas cautelares, elas estão no bojo dessas preocupações que são saudáveis. Para concluir, há motivos fundados para acreditar que ele vai fugir da jurisdição brasileira. Isso é muito grave e, portanto, eu tenho que respeitar a decisão do Supremo. E em relação ao Lula, por fim, só para lembrar, o Lula, na verdade, foi privado do direito de falar por toda a eleição. Né? Teve decisão do ministro Toffoli, que era presidente da corte, decisão do ministro Fux, contra, inclusive, uma decisão do então ministro Ricardo Lewandowski. Nós só conseguimos reverter isso lá na frente, depois dele ter passado muitos dias na prisão. Portanto, frutas, né? Bananas e maçãs são frutas, mas bananas são bananas e maçãs são maçãs. Vamos diferenciá-las. Deixa eu passar a palavra aqui para o Pedro Venceslau colocar uma questão também. Obrigado. E vou pedir de novo para a gente conseguir manter, na medida do possível, o equilíbrio do tempo entre ambos aqui. Pedro Venceslau, boa tarde. Não, eu já dei boa tarde para você, a sua pergunta. Boa tarde aos dois. Quero fazer a mesma pergunta para os dois, começando pelo Marco Aurélio, sobre essa lei do atentado à soberania, uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em 2021, e é uma lei relativamente nova no Código Penal, que prevê o seguinte, uma tipificação que é negociar com o governo ou grupo estrangeiro com o fim de provocar atos típicos de guerra. A minha pergunta não é um pouco subjetivo identificar o que seria um ato típico de guerra, definir o que é um atentado à soberania? Marco. Não há a menor dúvida, mas nós temos requisitos materiais. Obrigado pelo privilégio, enfim, da oportunidade de responder essa pergunta que é extremamente relevante. Importante lembrar, como você disse, que ela foi sancionada pelo Bolsonaro e ela passou, enfim, pelo Congresso Nacional por amplos debates, né? Debates profundos em relação a esse tema, dos quais todos nós participamos. Hoje nós temos um risco por conta do conluio feito pela família Bolsonaro, por esse clã que se avoca à condição de patriota, que nunca teve, isso está claro diante de toda a opinião pública. Nós temos um risco não só à ordem pública, mas à ordem econômica. O país está sofrendo duras restrições de natureza tarifária sem justificativa de ordem econômica. Nós sabemos, enfim, que nós temos uma desvantagem na balança comercial histórica, que o presidente Lula foi à cadeia nacional ontem, inclusive, anunciar, salvo o melhor juízo, acumulada nos últimos 15 anos em quase 400 bilhões de dólares. Não é um número qualquer. É uma desvantagem bastante significativa. Não havia justificativa para qualquer restrição dessa natureza. E o próprio Trump, na carta de ontem, deixa claro que ele impôs essas restrições e essas medidas em caráter punitivo para nos atingir por conta de uma suposta perseguição que o Bolsonaro estaria sofrendo. Tá? Então, que há, na verdade, um crime contra a soberania nacional, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu não tenho a menor dúvida. A presença de um dos filhos do Bolsonaro nos Estados Unidos deixa isso claro.
Agora, veja, tudo nessa família é curioso, né? Nós nunca tivemos na história do país uma tentativa de golpe, nem no mundo, tão fartamente documentada como a deles, né? Ao que parece, realmente o ditado está certo. Deus limitou a inteligência e não fez a mesma coisa com a burrice. Eles conseguem sempre produzir muitas provas contra eles. Recentemente, eles usaram, inclusive, salvo o melhor juízo, o espaço da CNN, para confirmar a participação deles, enfim, a esses crimes contra a soberania. Então, para mim, não há dúvida de nenhuma natureza. E agora, vamos deixar de lado disputas de natureza ideológica, somos todos brasileiros e precisamos defender os interesses nacionais. Como disse o presidente Lula, o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Senhor Marcílio. Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, acho que aqui a gente não tem adversário ou aliado, né? A gente está analisando a Constituição e a lei, assim precisa ser. Então, se um fez algo ou não fez algo, isso não importa. Importa se a lei está sendo aplicada regularmente. Também importa muito pouco aqui se nós estamos diante de um ministro que aplica coerentemente ou não a lei. Se ele aplica coerentemente errado a lei, ele aplica errado a lei sempre. Isso não se torna a lei certa. Então, o ministro Moraes precisa ser coerente com a Constituição e não com ele. Se ele está sendo incoerente com a Constituição, ele precisa corrigir todas as decisões, não só essa. E sobre a questão de haver um crime típico de guerra, um ato típico de guerra, veja, é até risível a gente pensar nisso, né? Não tem como pensar que você denunciar ilegalidades que você entende existirem dentro do seu país, ou que você fazer, como a gente tem chamado isso, agora mesmo na CNN, anteriormente estava ouvindo, e a gente estava chamando, ou estavam os jornalistas chamando isso de movimentação política, ou de instigar, movimentar politicamente, não é promover guerra, não é um ato que promove guerra nenhuma. A gente precisa entender, colocar as coisas no lugar, senão a gente vai entrar num mundo da fantasia em relação a isso, simplesmente por um desejo persecutório, seja de aliados ou adversários, como a gente estava dizendo, do Bolsonaro, seja por um desejo aqui, enfim, que me parece existir dentro do establishment entre STF e governo, de extirpar, de certa forma, o Bolsonaro das possibilidades de influência no pleito eleitoral do ano que vem. Isso não pode acontecer, isso destrói o direito em nome dessa possível perseguição. A gente precisa entender o seguinte, se uma pessoa caminhar para um país estrangeiro e denunciar ilegalidades que ele entende existirem dentro do país, se isso é um atentado à nossa soberania, então quando amanhã um iraniano chegar aqui no Brasil e reclamar do seu país, a gente precisa devolvê-lo, porque ele está atentando contra a soberania dele. Quando um cubano vier para cá, ou qualquer outro vier para cá e fizer o mesmo, nós precisamos tratar essa pessoa como um criminoso. Isso é um absurdo. A gente precisa ouvir essa pessoa, respeitar essa pessoa, e se o governo brasileiro resolver retalhar em razão dessas denúncias que um estrangeiro faz aqui no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro e não de quem fez a denúncia. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias, e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. E veja, vale a gente fazer aqui um último reparo em relação a isso, que é o seguinte, se o Eduardo denunciar as ilegalidades lá fora do Brasil é um atentado à soberania, a reação dos Estados Unidos também tem que ser considerada um atentado à soberania. E se os Estados Unidos atentaram contra a nossa soberania, a gente precisa então declarar guerra aos Estados Unidos. Estamos todos aqui diante de um atentado à nossa soberania de um país estrangeiro. Ou então, até mesmo precisamos investigar o Trump. Talvez o Moraes deva colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, como fez com o Musk. A gente precisa acalmar um pouco os ânimos para não perder o rumo da história e destruirmos não só relações internacionais, como o próprio direito, a estrutura e a essência dele em nome de um desejo persecutório. Pois esse contexto todo do tarifaço acabou se inserindo ali, porque ele é bastante citado na decisão de hoje, porque desde o dia 9 a gente tem acompanhado, aliás, até desde o dia 7, que foi a primeira manifestação de Donald Trump envolvendo a ação a qual responde Jair Bolsonaro, a gente tem acompanhado isso, então estamos falando já de 2 semanas. Agora, voltando à decisão de hoje, propriamente dita, começando com André Marcília. Sobre as medidas cautelares aplicadas hoje, muito se discute. Bolsonaro já tinha uma restrição de liberdade, que era ter o passaporte apreendido. Ele já não poderia deixar o território nacional porque está sem passaporte.
Não se chegou ao ponto de ter uma prisão preventiva como setores chegaram a defender, setores de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as medidas tomadas hoje, as medidas cautelares, elas chegam a configurar uma prisão de fato e mais, elas podem ser tomadas. Estas medidas cautelares, elas deviam estar explicitamente escritas na legislação ou é papel de quem julga, quem toma a decisão de adotar essas medidas cautelares, construir uma solução que seja a mais adequada para a situação? E aí, no caso aqui, o que aponta o ministro é de que o uso das redes sociais é nocivo para a investigação e para os crimes que se aponta que estejam ocorrendo por meio das redes sociais, começando com o André Marcília. Veja, um juiz tem todo o direito de ter receio ou de acreditar, enfim, que ele deve tomar medidas que coíbam a possibilidade de um crime. Ele só não pode, em nome disso, passar por cima da Constituição e da legislação. Ele não pode usar a sua criatividade para fazer, enfim, das medidas algo que ele deseja. A lei é o que é, não o que deseja um juiz. Então, no momento em que ele tem receio de que as redes sociais possam ser utilizadas para instigar alguém, nesse momento, se ele passa por cima do princípio básico da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão, ele está violando a Constituição, ele não tem direito de fazer isso. No momento em que ele acredita que há um receio de fuga, bom, ele precisa então fazer com que a fuga não aconteça sem passar por cima da legislação e da Constituição e limitar severamente o direito de ir e vir. A gente está diante aqui de uma prisão. O que foi deferido foi uma espécie de uma semiaberta com prisão domiciliar, uma mescla, uma invencionice, mais uma do ministro Moraes, que não responde a absolutamente nada do que está previsto na nossa Constituição. Veja, a gente precisa também aqui assentar um ponto que parece que nós perdemos nesse país, que é o seguinte: e se existe um receio, nós não podemos reagir de qualquer maneira a esse receio, nós que eu digo aqui, Estado e sobretudo o STF, porque o STF é o guardião da Constituição. Ele precisa usar a Constituição. Se a Constituição é insuficiente para as reações que devem ser feitas, então que se mude a Constituição, mas não que os juízes passem a utilizar a Constituição que eles gostariam que existisse. E essa subjetividade, ela destrói, repito, o Estado, ela corrói as instituições, ela faz com que os juízes se tornem mais importantes do que as suas decisões, do que a legislação que existe, e isso é totalmente indevido. Isso é o oposto exatamente ao que a gente chama, ou gostaria de chamar, de Estado democrático de direito. Coloco a mesma questão a Marco Aurélio de Carvalho em relação às medidas cautelares que foram tomadas, se elas chegam a configurar algum estado de prisão ou se não, ou se elas são uma escala coerente e condizente com o que diz a lei, numa situação ali de risco de cometimento de crime ou atrapalhar o curso das investigações. Marco Aurélio de Carvalho. Obrigado mais uma vez, Yuri. Isso me permite dialogar com uma pergunta anterior, para deixar claro para o meu colega e para a nossa audiência, que quando eu aboquei a coerência do ministro Alexandre de Moraes, foi a coerência em interpretar a lei. Eu posso ter discordâncias pontuais e cabe a mim, como advogado, eventualmente recorrer em relação a elas, mas eu tenho que respeitar, enfim, o Supremo como última instância. Ele tem sido coerente na interpretação que ele faz da Constituição, na interpretação dos fatos conforme a Constituição, para deixar bastante claro, né? E isso é importante, porque isso tira um argumento do bolsonarismo de perseguição política. Não se trata de perseguição política. O ministro Alexandre tem agido dessa forma em relação a fatos, enfim, bastante semelhantes em todo o processo do 8 de janeiro e em todos os outros processos que estão sob jurisdição dele. É um dado extremamente relevante que eu quero aqui registrar e reconhecer, né? Isso é importantíssimo. Número 1. Número 2, as medidas cautelares são seguramente uma escala, né? E há previsões específicas na legislação, previsões expressas para a utilização dessas medidas. Então, se elas fossem uma espécie de prisão, elas não seriam medidas cautelares. Na verdade, o ministro já determinaria a prisão propriamente dita. Se elas, na soma, levam a algo que se equivale, isso não é para o Bolsonaro ou apenas e tão somente para ele ou para os réus do 8 de janeiro. Isso é para todo e qualquer brasileiro que está sujeito a essas mesmas medidas. Eu tenho casos no meu escritório, seguramente o André deve conhecer vários, que são rigorosamente iguais com esses mesmos tipos de medidas. Isso é importante dizer para a audiência. Portanto, não há pirotecnia, não há criação, não há perseguição, não há absolutamente nada. A aplicação da lei segundo uma interpretação, que os advogados podem ou não, eventualmente, concordar e têm direito de recorrer
né? No nosso país, o nosso sistema de justiça é independente, é autônomo, e nenhum país vai nos tutelar. Não pode e não vai, porque nós vamos reagir. Há motivos fundados para a adoção dessas medidas cautelares. Se elas, na soma, são excessivas, desnecessárias, isso é um debate que nós podemos fazer, mas há o que a gente chama no direito de subsunção do fato à norma. É como se, aquele caso, na verdade, nós tivéssemos uma luva se encaixando perfeitamente à nossa mão. Né? Há uma situação perfeita para configurar a adoção destes cuidados que não são meramente cuidados e não foram aplicados de forma subjetiva. Tem elementos materiais. Ele foi à embaixada dos Estados Unidos, ele foi à embaixada da Hungria, o filho dele está nos Estados Unidos atentando contra a soberania nacional. Isso é crime, ele é um deputado federal, ele tem que ser cassado. Isso é crime e ainda avoca a condição de patriota. Isso tem que indignar o petista, o bolsonarista, todo e qualquer cidadão, todo mundo que está aqui nessa bancada. É muito grave o que eles estão fazendo. Eles adotaram essas medidas tarifárias, que eles abocaram como uma vitória deles, anunciando que, inclusive, outras coisas aconteceriam, promovendo uma verdadeira guerra. O André sabe que tem vários tipos de guerra hoje. Nós vivemos numa democracia moderna, nós podemos ser atacados de várias formas. Não se utiliza só o canhão, nem apenas e nem principalmente o canhão. Nós estamos diante de uma guerra econômica que pode trazer graves prejuízos para a sociedade brasileira. É disso que se trata. Portanto, concluindo, para ficar no meu tempo, há fundados receios materializados em dispositivos legais para adoção dessas medidas que foram confirmadas pela primeira turma. Portanto, já não são mais o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. São agora o entendimento, na verdade, de 5 ministros da mais alta corte constitucional do país, que não vai se curvar a ataque de qualquer tiranete de qualquer lugar do mundo. Nós vamos defender a soberania do Brasil e a rigidez das nossas instituições. Pedro Venceslau, a última pergunta para a gente concluir o nosso debate. Começando pelo professor Marcília, caso Flávio Bolsonaro ou algum outro parente do ex-presidente publicar nas redes sociais uma ameaça ou sobre fazendo a relação entre o projeto de anistia e o tarifaço, isso pode se configurar uma coação no curso do processo? Pode se justificar também algum tipo de cautelar ou não, professor Marcília? Entendo que não. Eu entendo que se a gente relaciona, veja, quando a gente está no terreno do discurso, é muito difícil a gente pensar em coação. Quer dizer, coagir alguém por meio da palavra. Veja, se coagir ou obstruir a justiça se fizesse por meio da palavra, a gente não poderia, então, ter aqui liberdade de expressão no país. Veja só, essa lei da soberania, ela tem como essência de todos os seus crimes violência, grave violência. Quando a gente fala em ameaça, coação, obstrução, a gente tem como essência do crime o quê? Ação, ações. A gente está tornando todos esses crimes absolutamente facilitados pela palavra. Pela palavra você hoje incita, pela palavra você instiga, ameaça, derruba o Estado, ataca a soberania. Quer dizer, a gente está criminalizando no fundo a palavra, com uma intenção persecutória. Eu entendo que se você tem alguma intenção de criar algum tipo de rixa ou problema realmente típico, um ato típico de guerra, é se você coloca na sua sentença que nós temos aqui inimigos externos e internos que precisam ser combatidos. E isso quem fez foi, curiosamente, o ministro Moraes. Me parece que quando o Moraes coloca que há inimigos internos e externos a serem combatidos, ele não está na posição de um juiz que pretende ser coerente com qualquer Constituição. A nossa Constituição não autoriza um juiz a criar ou nomear ou dizer que há inimigos externos ou internos, e o combate não se faz com o juiz ou com o judiciário. O judiciário não combate nada. Se há algo a ser combatido, não é o judiciário, não é um juiz, não é o ministro Moraes ou a primeira turma ou quem quer que seja ali do STF que deve fazê-lo. É muito sério que nós estejamos aqui olhando para esses atos que foram feitos, ou essas costuras, ou essas movimentações políticas, como um ato contra a soberania, um ato típico de guerra, uma violência contra o Brasil, mas nós tenhamos com muita naturalidade aqui, visto de forma aceitável, o ministro se posicionar dizendo que nós temos inimigos externos e internos que precisam ser combatidos. Então, é necessário que ou todo mundo aqui entenda que falar nesse tom é liberdade de expressão, ou a gente precisa criminalizar todo mundo. Marco Aurélio, na sua leitura, se caracteriza como coação uma eventual postagem de algum familiar de Jair Bolsonaro fazendo essa correlação entre o tarifaço e a anistia?
Não tenho a menor dúvida e vou dizer por quê. Aqui cabe uma respeitosa divergência de natureza teórica. O meu colega André bem sabe que a palavra pode ser instrumento para o cometimento de vários crimes. Veja, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Portanto, ela é um instrumento para o cometimento de determinados crimes. Às vezes, a palavra nos leva, na condição de mandante, a provocar um determinado crime através de um terceiro. Então, isso não deixa de ser a coação, quando na verdade eu apresento uma ameaça. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, veja, ela é instrumento para cometimento de crime. Agora, quando a palavra é exarada por uma liderança política, ela tem um caráter ainda mais significativo, porque essa liderança política tem uma responsabilidade política. E precisa entender que a liberdade de expressão não pode ser abrigo ou blindagem para cometimento de crime. Tem limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, que senão eu vou abocar, na verdade, a liberdade de expressão para ser racista, e eu não posso fazer isso. Para ser homofóbico, e eu não posso fazer isso. Para ser nazista, e eu não posso fazer isso, porque eu estou atentando contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, a palavra, e isso é induvidoso, com todo o respeito ao meu querido colega André, ela é instrumento para cometimentos de crime. E na boca de uma liderança política, ela pode ser uma coação poderosa. Esse senhor, senador da República, a vida toda, essa família se alimentou da política que eles criminalizaram. Chegaram, na verdade, às posições que chegaram através do voto soberano, da vontade popular. Esse senhor, em rede nacional, ameaçou o país, dizendo que se não houvesse reversão, tem que apurar a responsabilidade dele. Porque temos, sim, nós estamos diante de uma guerra, não há a menor dúvida, de outra natureza, contra os interesses soberanos do país, que afeta, inclusive, curiosamente, parte do empresariado que até pouco tempo atrás continuava abraçada no bolsonarismo. Agora, quem colocou, desculpa, está acabando o meu tempo, a tornozeleira no Bolsonaro não foi o Alexandre de Moraes. Quem colocou foi o Trump. Quem colocou foi o governador Tarcísio, quando foi até o Supremo tentar, na verdade, organizar uma fuga. A responsabilidade é coletiva. Eles colocaram a tornozeleira, enfim, no Bolsonaro. Talvez porque eles queiram habilitar alguém, um bolsonarismo sem Bolsonaro para as próximas eleições. Precisamos refletir sobre isso. Enfim, então quero deixar claro, discordo aqui de forma saudável e respeitosa do meu colega. É muito grave o que um senador da República fez e essa conduta tem que ser apurada pela Comissão de Ética do Senado Federal. Deixa eu agradecer Me aqui. permitam só... Oi, claro. Pois não, André, pois não. Uma consideração final. Só um único reparo. Eu não disse que pela palavra não se cometem crimes. Eu disse que pela palavra não se cometem esses crimes, como golpe de Estado ou atentado à soberania. De acordo. Só para completar, para ficar equilibrado. Na verdade, se cometem, né? Porque nós sabemos que na cadeia de comando, vários desses generais de pombinho, né? Se o país decretasse guerra, André, nós estávamos lascados. Você ia ser defendido pelo general Heleno? Nenhum de nós ia querer isso, né? Então vamos usar a diplomacia para não ter guerra. Mas essa turma comandou pela palavra uma série de atos, enfim, que acabaram de alguma forma provocando o chamado 8 de janeiro. Eu não tenho a menor dúvida, nós discordamos aqui, é saudável, é bem-vindo e é um privilégio poder falar contigo, nem que seja para discordar de forma saudável, em um ambiente respeitoso, na democracia que todos nós estamos defendendo. O privilégio é nosso e dos nossos espectadores de poder contar aqui com os conhecimentos dos advogados André Marcília, professor de Direito Constitucional, Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas. Vou pedir só uma vênia aqui antes de encerrar, Marco Aurélio, só para colocar aqui a informação que ainda temos aqui em relação ao julgamento lá na primeira turma. Ainda está no placar de 3-0, ainda não se chegou à unanimidade, mas sim, já se chegou à maioria, só para deixar a informação mais precisa aqui para os nossos espectadores. Mais uma vez, obrigado, Marco Aurélio de Carvalho, André Marcília, um bom fim de semana a ambos. Obrigado, Pedro Venceslau, por me ajudar na condução aqui do debate.